Você acredita que Deus tem algo para você hoje aqui? A gente muitas vezes vem para as reuniões e a gente esquece de trazer uma coisa. Lore, o que eu esqueci de trazer? A Bíblia? A anotação? Não. A gente esquece de trazer expectativa. Talvez você acordou e tão preocupado com a feijoada que você ia comer, né? Com o frango assado, né? A lasanha, né? Aí você comeu, dormiu e chegou e veio correndo que já estava atrasado, né? Mas você esquece de trazer expectativa. Deus deseja falar com você. Deus deseja falar com você. Olha, ó, cadê a expectativa? Vou falar de novo. Deus deseja falar com você. Aí melhorou. Agora, já que você entrou na minha agora eu posso falar, né? Eu estava certo de ministrar uma palavra e a semana passada eu vinha falando sobre generosidade. Hoje eu ia falar um pouco sobre dízimos, ofertas e finanças. E no começo da semana Deus me chamou para algo e falou assim, que eu estava naquele roteiro ali, eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre isso. E o Senhor, não, você vai falar sobre isso aqui. E aí eu fiquei meio na semana conversando com o Senhor e falando com Ele. E Ele sempre fortalecendo essa palavra. E na hora que eu sentei para poder escrever, eu estava escrevendo uma coisa nada a ver. E Ele falou, o que você está fazendo? Deus já falou isso para você? Né? O que você está fazendo? Aí eu falei, estou aqui escrevendo. Ele falou, não é isso que eu quero que você fale. Aí eu falei, mas Senhor, eu vou falar isso aqui. Ele falou assim, não, você vai falar isso aqui. E eu queria repartir algo com você. Né? E eu creio que essa palavra é para todos nós. Não é para quem está no ministério, não é para quem é pastor, não é para quem, não, eu decido agora que eu vou fazer isso. Não, é para todos nós. E se você não vive essa palavra, você está fora daquilo que Deus quer fazer e Ele deseja fazer. Porque muitas vezes você fica tão triste, tão ansioso, tão perdido, é porque talvez, na maioria das vezes, eu posso falar 100%, porque você não tem ouvido o Senhor. Você não tem ouvido a sua palavra. Porque a Bíblia fala o seguinte, quem ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre... Veio a chuva, veio os ventos e sopraram contra aquela casa e ela o quê? Não caiu. Nós estamos falando de pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra. A semana passada eu contei uma história de um menino que ele tampava o ouvido assim, e o pastor pregando, ele tampava o ouvido, quem lembra disso? Né? Aí o pastor falou, você está com dor de ouvido? Ele falou, não, é que meu pai falou que o que você fala entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então eu vou colocar o dedo aqui para ver se fica. Então hoje põe o dedo aqui, num dos seus ouvidos, para que essa palavra encontre lugar no teu coração. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, ali em Tiago fala assim que a fé sem obras, ela é morta. Tem que ter atitude da sua vida. Você começa a ouvir e entra num processo de mudança na sua vida. Eu preciso praticar isso, eu preciso praticar isso, eu preciso praticar isso. Senão você não vai crescer espiritualmente. Não vai haver mudança na sua vida. Porque uma pessoa que recebeu Jesus, ela nasceu de novo. E agora ela parte ali para a obra ali que o Espírito tem que fazer de santificação. Que é você aprender a viver da maneira de acordo com o reino de Deus. Fala. Você viver agora a sã doutrina. Então vai mudando na sua vida. Tem que mudar. Se a sua vida está estagnada e você vem cada domingo e vem no GT e não está mudando, o que está acontecendo com você? Porque não há crescimento na sua vida.
A semana passada, ou não lembro se foi a outra, eu falei de um jovem chamado Eleutério, que ele com 18 anos, ele era presbítero da igreja de Veneza, isso no século, eu acho que o século II, e com 20 anos ele era pastor, e com 22 anos ele era um homem notável, um bispo, cuidava de muita gente ali na região da Itália, com 22 anos de idade. Nós falamos aqui sobre Timóteo, que aos 15 anos se converteu, provavelmente, mas aos 22 anos, mais ou menos, 23 anos, ou talvez até menos, era bispo da igreja de Éfeso, uma das igrejas mais notáveis da época, do primeiro século. Você vê que, você fala assim, mas eu sou novo, Deus quer te chamar. Quer dizer, Ele já te chamou. Você que não está escutando. É impossível a presença de Deus estar tão forte aqui nesse lugar e Deus não está falando com você. Só se o teu ouvido está os dois tampados. E eu sei que não está. O tema da minha ministração vai mexer um pouco com você, eu creio que vai. E o tema de hoje aqui é: onde está o seu irmão? Onde está o teu irmão? Gênesis 4, de 1 a 10. Anda comigo. Gênesis 4, de 1 a 10. Nós falamos daquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Vai vir o vento, vai vir a chuva e essa casa não vai cair. Mas e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica? Ele é considerado como um homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio o vento, o que aconteceu? Caiu. Caiu. Adão teve relações com Eva, Gênesis 4, de 1 a 10. Sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você não fizer o bem, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Guarde essa pergunta de Deus. Sou eu responsável pelo meu irmão? Diz o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. O meu tema não está tão focado na oferta, mas para você entender, alguma coisa estava errado com o coração de Caim. Ele não estava fazendo da maneira correta. Ele veio trazer uma oferta para Deus, mas eu acredito que a atitude do coração, tanto é que Deus fala para ele, fala assim: se você não fizesse da maneira correta, você não ia ser aceito, você não ia ser recebido, eu não ia me agradar de você. Mas aquele homem, ele se enfureceu e matou o seu irmão. Mas o ponto que eu quero falar com vocês aqui é: onde está o seu irmão Abel? E eu poderia colocar aqui: Gabriel, onde está o seu irmão?
Ou posso dizer assim, onde está Marcos, onde está o seu irmão? Felipe, onde está o seu irmão? Como ele está? Qual é o estado dele? Porque muitas vezes a pessoa está com você aqui na reunião, ele some, ele desaparece e você não tem mais notícia. Ah, tadinho dele, né? Sumiu, né? E você não preocupa com o seu irmão. Eu posso dizer aqui, Giovana, onde está sua irmã? Onde está o seu irmão? Que situação ela se encontra? Que situação essa irmã se encontra? Que situação a Luísa se encontra? Ou a Júlia se encontra? E eu estou falando de muitos nomes aqui para você. Que situação que seu irmão se encontra? Você está preocupado? Você tem estado preocupado? Porque Deus está perguntando para você. Essa semana, enquanto eu meditava nessas coisas, Deus falou algo comigo. Eu falo com eles, mas eles não me ouvem. Deus está falando com você. E Ele fala a respeito dos seus irmãos que frequentam aqui e você não sabe mais o estado deles. Onde está o seu irmão? Qual o estado que ele se encontra? Lori, eu sou responsável pelo meu irmão? Quando Deus faz essa pergunta para Caim, qual a resposta que Deus queria ouvir dele? Qual a resposta? Sim. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu tenho que saber onde ele está. Porque no reino nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar daqueles que estão passando por tempos difíceis. Aonde está a pessoa que a semana passada estava do seu lado e talvez você não viu mais? Onde está? Por onde ela anda? O que ela está fazendo? Será que ela está sendo alimentada? Nós fomos chamados para cuidar dos nossos irmãos. Cuidar uns dos outros. Ver se eles estão bem. Ver se eles não estão com febre. Ali eu gosto muito do Salmo 23. E eu acho que todo mundo já leu o Salmo 23. Fala da ovelha e o pastor que cuidava da ovelha. E fala assim que a ovelha, o pastor tocava na ovelha. Se você já estudou um pouco, você pode perceber que o pastor, quando a ovelha está entrando ali para o lugar que ela passa a noite, e ela passa num lugar fechado por causa dos animais, ele passa e toca em cada ovelha. Porque há uma febre que dá na ovelha e que se ela não for rapidamente imergida em água gelada, para que aquela febre cesse, aquela ovelha morre durante a madrugada. Há algumas febres que dão nas pessoas que elas perdem ali a sua fé. Elas se afastam de Deus. Mas se você toca nessa pessoa, se você pergunta como ela está, se você se preocupa com ela, fica diferente. Você precisa ver se essa pessoa, algum bicho, durante o dia, durante a caminhada do dia, não grudou nela. Há carrapatos terríveis naquele lugar, ali da Palestina. Há bichos, percevejos, que grudam na ovelha e ali sugam e trazem enfermidades para ela. E toda vez o pastor pega e toca naquela ovelha e vê se tem alguma coisa preso nela. Para que ele possa cuidar. Nós somos chamados para cuidar dos nossos irmãos. Mas não é só saber o estado, é cuidar. Deus está falando com você? Não é só saber o cuidado deles. Talvez você esteja falando assim, Lori, mas eu não sou pastor, eu não sou líder da galera. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama, Pedro? Ele fala assim, Senhor, eu te amo. O que Jesus falou para Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das minhas ovelhas. Dá alimento para elas.
Isso não está a nível pastoral ou a nível de líder, não. Era para todos nós cuidarmos dos nossos irmãos. Todos nós. Onde está o teu irmão? Quando eu estudava, eu lembrei da parábola do filho perdido. Aquele filho que saiu e abandonou a sua casa e gastou o seu dinheiro todo, da sua herança. E quando ele volta, ele falou assim, ó, tá tão ruim aqui que eu não quero ficar nesse lugar, eu vou embora, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele estava onde? Aonde? No caminho, esperando ele. E quando ele chega, o pai dele pega, fala assim, põe uma roupa nova nele, põe um anel no dedo, põe um sapato nos pés, vamos trazer ele para dentro. E o irmão estava no campo, o irmão mais velho, na hora que o irmão chega e fala assim, o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma festa, ninguém me chamou, né? E no momento que ele está ali, falando ali com o servo, o pai chega e falou assim, pai, o senhor nunca deu para mim nenhum cabrito velho, nem um cabrito magro, o senhor pega um novilho gordo e mata para esse filho que fugiu. O pai fala para ele assim, filho, tudo que eu tenho é teu. E eu fiquei pensando nesse texto, eu falei assim, ele estava mais preocupado com o novilho gordo do que o próprio irmão. Ali, esse texto, Deus está falando com os fariseus, com os mestres da lei, que eles estavam preocupados com outras coisas, não estavam preocupados com aqueles irmãos que estavam perdidos, com aquelas pessoas que estavam longe de Deus. Quantas vezes nós estamos preocupados com toda a nossa correria, com todas as nossas coisas, nós nos enchemos de tantas preocupações, mas nós esquecemos daqueles irmãos que são os mais fracos. E você fala assim, mas ele não se cuidou, ele desviou porque ele é fraco, ele está longe de Deus, mas espera aí, nós devemos cuidar dele. Talvez você fale, mas ele está cheio de pecado. É essa ovelha que você precisa cuidar. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Talvez tudo que ele precisa é que alguém estenda a mão para ele, ou estenda a mão para ela. Um dia um jovem estava aqui da galera, ele estava se afastando, e eu percebi que ele se afastou muito rápido. Aí um dia eu liguei para ele, mandei um WhatsApp, e eu falei assim para ele assim, meu amigo, o que está acontecendo? Onde você está? Ele falou, rapaz, eu não quero mais saber de igreja. Assim, bem na lata assim. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não creio mais em Deus. Acabou o assunto por aqui. Aí eu falei para ele assim, ele falou assim, e se você veio falar disso, acabou o assunto. Aí eu peguei e falei assim, não, só queria falar oi pro meu amigo. Ele não tinha esperado eu falar nada. Você não é meu amigo? Ele, sou. Eu falei, então eu queria falar oi. Tá tudo bem? E ele falou assim para mim, tá tudo bem. Né? Como se eu fosse desistir. Eu falei, beleza. Na outra semana, eu mandei oi. E fui indo. Eu falei, sabe por quê? Eu sou seu amigo porque eu amo você. Porque eu amo, porque nós temos uma aliança. E eu passando tempo. E orando por ele. Né? E glória a Deus, hoje ele está aqui. Firme na fé. Talvez você precise ligar para essa pessoa. Se importar com ela. Dar a mão para ela. Ai, ele está cheio de pecado. Você está parecendo um fariseu? Ai, eu não posso tocar em você, não. Quer dizer que a gente é tão fraco que não vai poder tocar no irmão e trazer ele para perto porque ele está em pecado? Ou porque ele fez isso, ou porque fez aquilo? Jesus tocou naquele homem que estava leproso. A lei falava, não toca, senão você vai ficar impuro. Ele falou assim, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Ele foi lá, tocou o homem, e eu acredito que Jesus abraçou o homem. Todo mundo ficou escandalizado.
mas você pode tocar nesse irmão, trazer ele de volta. Aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Nós vivemos numa sociedade egoísta, sim ou não? Sim ou não? Este é o mundo. O mundo é aqueles pensamentos, é a cultura, é a maneira como vivem, como as pessoas se portam em determinadas situações. Esse é o mundo aí, tá? E nós somos muitas vezes levados para viver dessa maneira, a não se importar. Mas Jesus nos ensinou uma nova maneira de viver. O que nós somos ensinados no mundo? Se alguém bater na tua face, o que você faz? Devolve, né? Dá outro, né? Mas o que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Talvez a pessoa que Deus está falando para você se importar, foi a pessoa que bateu na tua face. Foi a pessoa que falou mal de você. Foi a pessoa que falou mal do teu cabelo, das meninas. Foi a pessoa que denegriu você. E Deus está falando, ama essa pessoa. Tem uma história de uma pessoa, né? Que ele aprendeu, né? Que quando acontece alguém bater na sua face, você dá outra, né? E a pessoa bateu na face dele, ele deu a outra, o cara bateu na outra face dele. Aí ele falou assim, olha para cima, que a recompensa sua vai vir do céu. E no momento que a pessoa olhou para cima, ele deu um soco na cara. Mas não é assim que você vai fazer. Você oferece a outra. Porque Jesus te ensinou assim. Porque senão você vai estar vivendo o curso do mundo. O que nós fomos ensinados? Se uma pessoa faz algo mal para você, você revida com mal. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a gente. Se alguém agir com mal com a gente paga o mal com o bem. A gente precisa mudar essa chavinha na nossa vida. Quando alguém xinga você, ou fala mal de você, o que você faz? Agora eu peguei, né? Quando alguém xinga você, fala mal de você, denigra a sua vida, o que você faz? Ah, eu também vou brigar com ele, eu vou xingar ele, e ele vai ver. E a gente vê muito isso. Eu vejo muito isso no trânsito. Quem dirige o carro sabe disso. Felizes são aqueles que não têm carta ainda. Não dirigem em São Paulo ainda. Felizes são, né? Eu lembro que a gente estava no sertão e a gente estava lá em Petrolina e passando no lugar, eu vi uma cena assim, o cara numa briga de trânsito, os dois começaram lá e resolvem na pancada mesmo. Os dois já resolveram ali, já começaram a brigar, um socar o outro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ou passa o carro por cima, mas não é o que Jesus nos ensinou a fazer. Ou talvez o que você faz é fazer um bonequinho da pessoa. Aí pega o bonequinho, pega uma agulha e começa a espetar. Como que chama isso aí? Voodoo? Ah, você sabe o que é, né? Você sabe o que é, né? Quem já fez, vamos ver aqui, vou abrir a caixa de ferramentas de todo mundo. Quem já fez, não literalmente, mas você já fez um voodoozinho da pessoa e Quem já fez? Vamos ver lá. Só eu? Quem já ficou? Aí ele vai ver o que é que vai acontecer com ele. Jesus vai castigar ele. Só eu que fiz isso? Tá bom. Vamos ver quem é mentiroso aqui agora. Vamos lá. A gente faz isso. Mas não foi o que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus nos ensinou a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Aqueles que nos amaldiçoaram. E orar por aqueles que nos perseguem.
Eu quero abrir o teu entendimento do seguinte: você precisa cuidar do teu irmão, mesmo que foi aquele que pisou na bola com você. Mesmo aquele que aprontou uma assim terrível com você. Mesmo aquele que roubou tua namorada, né? É. Eu não sei, eu falei para alguém aí, ó, já vi aí, ó. Falei para alguém, desculpa, falei, já era. Mas talvez você falava tanto para aquele seu amigo: olha o cabelo dela, olha como é bonito o cabelo dela, olha como é. O cara nunca tinha visto a menina. Nunca tinha olhado para ela, aí você fica falando, aí o cara foi lá, tudo na sua frente, pediu ela namoro e começou a namorar com ela. Ah, desculpa aí e tal. Aí você. Fala, Deus, é. Vamos lá. Mateus 22, versículo 39, 38, 39. Respondeu assim aos mestres da lei: ama o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E eu fiquei pensando, Andressa, o que é amar como a si mesmo? Aí eu falei: deu ruim para mim. Você já pensou nisso? Que é você amar como a você mesmo. Muda um pouco quando você tem uma revelação, não um conhecimento do texto, mas uma revelação. Aquela palavra que é morar dentro de você. Isso é revelação. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí eu fui lá para Coríntios 13, o que é amar? Amar é, né? Lembra disso aí? Ixi, é só os velhos que sabem disso aí. Amar é, a palavra aqui, que Jesus usa aqui, que está ali no Velho Testamento, que é dos 10 mandamentos, é a palavra ágape, ou agapau. Com o amor de Deus, com o mesmo amor que Ele tem por você, é para você amar as outras pessoas. Quem entendeu o que eu falei aí? Você tem que amar o seu irmão com o mesmo amor que Ele ama você. Deus desistiu de você? Por que você está desistindo do teu irmão? Por que essa semana você foi, você não quer nada com nada não? Ixi, coitado, já era. Jogou fora o irmão. Você faz assim com os membros do seu corpo? Você foi chutar a bola, né? Quem é que é jogador de bola aqui? Vamos ver. Tenta, vai, tenta. Gabs, né? Gabs é o cara que se acha no futebol, né? É. Você também? É. Eu vou jogar um dia com vocês para ver o coração de vocês. Porque eu sou ruim demais. Aí, se você não me passar a bola, aí eu já vi que você, né? Que eu vejo assim, se a pessoa passa a bola por ruim, então ele está em equipe. Se ele não passa, é porque só ele quer ganhar. É assim. Mas vamos lá. Imagina você tá jogando bola e na hora que você vai chutar, a sua perna falha. Aí você fala: perna, você não serve mais não, vou cortar. É assim que você faz? É assim que você faz? Não é assim que você faz. É amar. Ninguém pega um membro do seu corpo e sacrifica e bate. Você pega lá um pedaço de pau e fala: perna desgranhenta, vou te dar em você. Porque você não funcionou, né? Você não faz isso. Então você tem que amar como você mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre o amor. Tem um pouquinho de tempo. O amor, esse amor de Deus, ele é paciente. Quando você ama, essa é a maneira que você vive. Com paciência. Ah, eu não tenho paciência. Você não está encharcado nesse amor. Ele é paciente, ela é paciente, sabe esperar. Sabe que o outro precisa de um tempo para refletir. Como a gente faz com a gente mesmo.
Quem aqui tem dia que está chato? Você está chato assim que... Talvez seja hoje, né? Seu dia da chatice. Quem aqui já se achou o cara mais chato do mundo? Aí. Obrigado pela sinceridade. Você precisa ter paciência com seu irmão. Foi muito sincero agora. Você precisa ter paciência com seu irmão. E paciência mesmo. E eu gosto da Bíblia, que a Bíblia fala assim, de paciência e longanimidade. Quando acaba a paciência, vem um longo ânimo. Não dá para parar. Acabou minha paciência, vem um longo ânimo. Quando terminou o longo ânimo? Nunca. Você imagina se Deus com você fizesse assim. Ai, ele não está andando nos caminhos. Chega, já era. Partiu Hades. Já era. Esse aqui já era. Já dá o cartão vermelho para você. Vermelho, é. Você imagina? Quantas vezes você cometeu aquele pecado, que é o seu pecado de estimação, e você falou assim para Deus, Deus, eu vou parar. E você ajoelhou e falou, vou parar. Aí na outra semana você cometeu de novo. Se Deus não tivesse tido paciência, que é o amor dele, o que seria de você? De mim? Ó, já era, mano. Estávamos perdidos. Talvez você fique tão bravo com uma pessoa, muitas vezes, e você se irrita com ela. E eu acho que isso é um pouco humano, né, da gente. Mas nós temos que parar e falar uma frase assim, que o nosso pastor usa muito lá embaixo, e nos seus passos, o que faria Jesus? Ficou legal. Vamos lá. Uma pessoa que ama o outro com o amor de Deus, ela passa a viver de uma maneira que não tem inveja do outro. Sabe, você suporta o teu irmão, e eu estou falando, não é, eu não aguento mais esse irmão. Não é essa palavra suporte, é dar suporte. É levar o teu irmão para crescer. E ele cresce e fica melhor que você. Eu acho legal que quando a galera prega aqui, e um fala assim para mim, Lori, perdeu o emprego. Gente, é a maior alegria da minha vida eu perder o emprego. Porque eu fico tão feliz quando um de vocês entra naquilo que Deus chamou e continua isso. Então, esse é o meu objetivo. Eu não ser necessário mais aqui na galera. Esse é o meu objetivo. É dar suporte para vocês. Fazer o nosso irmão crescer. Agora, você imagina se eu tivesse inveja. Alguém chega para mim e fala assim, fulano de tal pregou melhor que você. E eu falava assim, ai meu Deus, nunca mais vou colocar ele para pregar. Que é isso? Que absurdo. Vamos lá. Essa pessoa, ela não inveja. Tá lá aquele irmãozinho que não sabe jogar bola, eu coloquei aqui, ó. Gabs, coloquei aqui, ó. E o irmãozinho não sabe jogar bola e ele faz um gol. Aí você nem sabe jogar bola. E é assim que joga, gente. É difícil. Porque eu tentei jogar bola, mas não deu certo, né? E você fica feliz. Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui já... Eu não sei nem se essa palavra é certa, mas quem já rachou de tanta inveja de alguém? Rachou, assim, ficou... Fala aí, vai, confessa. Em nome de Jesus. Quem já teve muita inveja de alguém? A pessoa... Eu não estou falando que tem hora que vem um sentimento, o que você tem que fazer? Botar na cruz. Ó, uma coisa é a inveja estar aqui, presta atenção. Outra coisa, ela está aqui. Uma coisa é a inveja estar aqui, outra coisa ela está no seu coração. Vem um pensamento, e eu sempre falo isso, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Vem um pensamento, o que você faz? Eu não posso ter inveja. Senhor, todo pensamento seja levado à obediência de Cristo em nome de Jesus.
É isso que você tem que fazer. Porque assim, gente, passa pensamento, você é humano. Tem um bicho ruim aí dentro de você, como tem em mim. E você olha e você fala, que isso, meu Deus do céu, sai daqui em nome de Jesus, sai, sai. Não é assim que você faz, não? Fala assim, você não pode ficar pensamento ruim. Não inveja, quer ver o outro crescer. Você quer fazer o outro crescer. Você quer levar o outro ao crescimento. Quem entendeu o que eu falei? Amar é não maltratar a pessoa. O que é não maltratar? Qual é o oposto disso? Cuidar, cuidar, cuidar. Quem ama, cuida. Se você ama o seu irmão, que você fala que você ama, e a palavra fala em 1 João, você que está no plano bíblico, já leu 1 João, e fala assim que se você fala que você ama a Deus, mas você odeia o teu irmão, você não ama a Deus. Se você é indiferente com o teu irmão, você não está amando a Deus, cara. Você tem que amar o teu irmão. E amar é cuidar, cuidar, cuidar. Como Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Cuida do pequenininho, do maiorzinho, até do André, que é grandão. Cuida de todos. Você pode cuidar de gente, cuidar de pessoas, se preocupar com as pessoas. Ou você está preocupado só com o que você pensa? Porque aquele que ama, ele procura os interesses dos outros. Ele ajuda, ele vê uma situação e ajuda. E ajuda, e ajuda. Como que o mundo chama essa pessoa que fica ajudando os outros? Como que é? Bobo. Ele é bobo. Então nós somos bobo. Não tem problema. Segundo o mundo, mas não segundo Deus. Você sabe o que Deus fala de você quando você ajuda o irmão pisa na bola, você ajuda o irmão, aí você ajuda o irmão, você ajuda, sabe o que Deus fala para você, de você, lá no céu, você sabe o que ele fala de você? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho. Quando você cuida, porque Jesus veio e cuidava das pessoas. Ele cuidava. Ele se preocupava. Quando Jesus passava num lugar que as pessoas não tinham comida, gente, ele não falava assim, orem a Deus, e Deus vai. Não, ele dava um jeito lá. Ele falava para os discípulos assim, deem a eles de comer. Oh, Senhor, mas vai custar tantos denários. Os discípulos estavam preocupados com o custo. E Jesus fala assim, se você não tiver o recurso, eu vou fazer um milagre. Quem fala amém aí? Por isso que eu falo para você, você tem que ser generoso. Generoso não tem a ver com dinheiro. Generoso tem a ver com uma atitude de coração sua. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E o senhor está me mandando fazer. Ah, mas não tenho dinheiro. O que te interessa o dinheiro? Ele é dono de tudo. A Bíblia fala assim, tudo o que você precisa para a obra da piedade já está em você. Ele já te deu. Ele vai te dar um meio. Ele vai te dar algo para você fazer. Então, este é meu filho. Quem ama, deixa a ira de lado, dá lugar à paz. A ira e o ódio não tem lugar no seu coração. Talvez passe pela sua cabeça. Porque tem gente que você tem vontade de... Não tem, não? O irmão faz uma coisa, aí você fala com o irmão. Aí ele faz de novo, aí você fala com ele. Aí ele faz de novo, você fala com ele. Aí tem uma hora que eu tenho vontade de falar assim, só um pouquinho, Jesus. Me dá só uma chance. Mas isso passa na nossa cabeça, mas de vez em quando a gente já se arrepende. Porque a gente também é humano. Mas eu não deixo isso entrar, nós não deixamos isso entrar no nosso coração. Porque a ira, o ódio não tem lugar em seu coração. Você cuida do seu irmão. Quem ama é rápido a perdoar, não guarda rancor. Tem gente que veio aqui hoje e o seu coração está cheio de ódio, cheio de rancor por causa do irmão. E você está travado na sua vida por causa de algo que aconteceu lá no passado. E você está aqui.
Eu tenho certeza disso, porque o Senhor falou para mim, eu até marquei aqui. Você está preso lá no passado. Solta isso. Larga isso. Não, mas você não sabe o que ele fez. Eu sei o que Jesus fez por você na cruz. E ele te perdoou, e ele fala, e ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, perdoai-vos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pede para Deus, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo. Quer dizer que se você não perdoa, você não é perdoado. E você está brigando com um monte de demônio na sua vida. É isso que está acontecendo. Posso ser bem claro? É isso aí. Porque a Bíblia fala assim, que quando nós não perdoamos, nós somos entregues a torturadores. O que são? Demônios que ficam cutucando tua vida. Tá vendo aí? Ó, aquele negócio todo. Sei lá como o demônio fala. Mas é ruim. Vamos lá. Aquele que ama sofre pelo outro. Você está chorando por alguém? Eu não estou falando pela sua querida que você está afim dela. Não. Está chorando por alguém? Por alguém que está longe de Deus? Por alguém que está com a vida bagunçada? Talvez você tenha que chorar por alguém. Jesus, ele ia para os lugares, ele chorava pelas pessoas. E eu tenho certeza que ele chorou por mim e por você também. É tempo de você sofrer por alguém. Sofrer em oração. Uma coisa é você tem uma informação pela pessoa. E você sabe que a pessoa está com problema. Você sabe que a pessoa está doente. Você sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade. Uma coisa é você ter uma revelação disso. E você partir para a oração. E falar, Deus, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de falar com o Senhor, até que ela tenha um encontro com o Senhor, até que ela melhore, até que ela tenha cura na vida dela. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Quem sofre pelos outros está sofrendo quem sofre por aquele que está sofrendo, você divide as cargas com ele. Você divide as cargas. Você chega, partilha da oração, e aquela pessoa está com um peso tão grande naquela situação, e você fala assim, eu vou junto com você. Quem já se sentiu assim? Alguém veio orar por você, ele carregou aquele peso que você estava junto com você, e ficou mais leve. Olha só. Agora nós temos que fazer isso com outros. Nós temos que acompanhar os nossos irmãos. Muitas vezes a gente coloca tudo, o peso do pastoreio, do cuidado, tudo no pastor. Ah, não, o pastor que se vira, não, o pastor que tem que cuidar. Eu não consigo tocar todo mundo. Se eu fosse muito bom assim, que eu acho que eu não sou, eu cuidaria de umas 7, 10 pessoas. Como que a gente vai cuidar de 200 e 300? Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que vem aqui na galera, deve ter mais de 400 ou 500 pessoas. Se você pegar o GT, gente que vai, que fica vem um mês, uma vez no mês, e porque muitas vezes que o pai não pode trazer, não quer trazer, o pai é chato, mala, e não traz. Como que essa pessoa vai ter alimento? Como que essa pessoa vai ter alimento? Eu já vi adolescente desistir de vir na galera, de estar na galera, porque o pai falou assim, eu não vou te levar. E ele falou, tá bom, então deixa pra lá, não vou mais não. Eu não quero mais. Porque ele desistiu. Quem que vai alimentar essas pessoas? Quem vai dar de comer para essas pessoas? É você, meu querido. É você. Você. É você. Jesus fala em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada. Portanto, vão, façam o quê? Façam o quê? Façam o quê? Discípulos. É você que tem que fazer. Deu autoridade. Para de se esconder atrás dos seus pecados, irmão. Se você está com pecado na sua vida e está te atormentando, confessa diante de Deus. E posso falar uma coisa para você? Abandona essa porcaria. Você sabe que isso faz mal para a tua vida? Abandona.
Abandona. Ah, como eu abandono? Abandonando. O bagulho não presta, por que você vai fazer o troço? Ai, pastor, eu caio. Abandona, meu irmão, e começa a cuidar de pessoas. E vai exercer o ministério que Deus te chamou. Temos aqui, eu vou voltar para o GPA, que eu não estou aguentando essa palavra. Você ora por uma pessoa a ponto de se compadecer dela? A ponto de você sentir a dor da pessoa? O momento difícil que ela está passando? Você ora assim? Quem ama espera pelo outro. Quem ama não desiste. Gente, é o amor de Deus em nós. Deus nunca desistiu de nós. Nunca desistiu. E nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Fala comigo, eu não posso desistir do meu irmão. Daquele mala sem alça. É. Você riu, né? Muitas vezes ele é assim. Gente, quando eu era adolescente, eu era terrível, gente. Eu era um mala sem alça. Mas 3 pessoas da comunidade que eu frequentava, eu era um cara desviado, e eu falava que eu não cria em Deus, mas que era Deus do meu pai, não meu. O meu Deus era eu mesmo. E 3 pessoas começaram a chorar por mim e orar por mim. E eu estou aqui pregando para você hoje. Você acha que essa pessoa não tem... Se você chorar por ela e orar por ela, Deus não pode fazer? Quem ama sustenta um ao outro. Olha aqui em Eclesiastes 4, 9 e 10. Quem ama sustenta em fé o outro. É melhor serem 2. Olha aqui, Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai, e não tem ninguém que o levante. Gente, estar sozinho é terrível. Você pode sustentar uma pessoa na fé, em oração. Quem crê nisso? Eu fui sustentado. Eu estou aqui pregando para você, porque pessoas choraram pela minha vida. Derramaram choro. Tempo chorando por mim. E nós não podemos abandonar os nossos irmãos. Fica de pé comigo. O amor de Deus nos constrange, não é verdade? Nos constrange. Sabe, eu conheço pessoas que foram restauradas. A sua vida foi restaurada por causa de um abraço. E a pessoa falou assim, depois que eu abracei, que aquela pessoa me abraçou, eu fui curado. Sem palavra nenhuma. Talvez você está orando por alguém aqui. E você está orando fervorosamente por essa pessoa. Em Tiago fala que Elias orou fervorosamente para que chovesse. Que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Diz que depois Elias orou fervorosamente para que chovesse. E caiu água sobre a terra.
Eu posso ter certeza do que eu estou falando para você. Sabe essa pessoa que você está orando por ela? Deus está fazendo uma obra tremenda na vida dela. Ainda que você não esteja vendo nada. Porque o profeta orou para chover. E aí ele falava para o seu aprendiz ali: vai lá ver se tem algum sinal. Tem nada. Aí foi lá de novo: tem nada. Está ruim, Elias, ó. Sei não. As pessoas não estavam vendo nada, mas ele dentro de si estava vendo. Vai chover, vai chover, vai chover. Você está orando por essa pessoa e parece que você fala: por que eu estou gastando meu tempo? Você não está gastando seu tempo. Você está construindo algo diante de Deus. E a palavra fala que as orações, elas chegam um momento que são levadas diante de Deus. Aquele cálice transbordou. Deus já está agindo. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está agindo. Eu vou fazer essa pergunta, eu queria que você ficasse de olho fechado. Todos nós. Onde está o teu irmão? Qual é o estado do teu irmão? Minha querida, Deus já fez uma restauração tão grande na sua vida. Tão linda. Tão linda, tão linda a restauração que Deus fez. Deus curou tua alma. Você mesmo diz que se Deus não tivesse feito a obra que Ele fez na sua vida, você já tinha morrido ou enlouquecido. Deus fez algo tão lindo e Ele está falando para você agora: participa do meu projeto. Ele está estendendo a mão para você e falando assim: vem comigo. Você vai aprender agora a abençoar. Você vai aprender a se dar. Você vai aprender a ser generoso, generosa, agora no cuidado de pessoas. Aonde está o teu irmão? Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me agapau, você me ama com amor que eu tenho por você, que é um amor de entrega. Pedro ali ainda não conseguia responder isso. Ele conseguia responder: Jesus, eu te amo com amor de amigo. Mas Jesus, já profetizando sobre a vida dele, falou assim: cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Isso não tem a ver com o que você sabe. O que você sabe tem a ver com uma disposição de coração sua. Deus está te chamando hoje aqui. Fique com o olho fechado ainda. Estou ministrando sobre você. Deus falou com você. Eu quero que você agora ore por aquela pessoa ou por aquelas pessoas que Deus colocou na tua mente enquanto nós conversávamos aqui. Não importa se você está precisando de cuidado. Talvez você fale assim: Lore, eu que estou precisando de cuidado. Eu. A cura para entrar na vida daquela pessoa vai ter que passar por você. E você vai sendo curado enquanto você cuida de outras pessoas. Agora você vai orar por essa pessoa. Levanta a tua voz agora e começa a orar por ela, por ele. Isso, ora. Isso, ora por ela, ora por ele. Isso. Enquanto você ora, a cura do Senhor vai passar sobre você.
deixa apaixonar por essa pessoa. Talvez você tenha que liberar perdão. Abre a tua boca e fala: Senhor, eu perdoo, assim como o Senhor me perdoou. Eu perdoo, eu libero. Ore, 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 ore. Ore por aqueles que estão sofrendo. Ore por aqueles que estão presos, com fortalezas na mente. A palavra diz assim: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Pai, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor, mas nos ensina agora nós amarmos os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a nós sofrermos por eles, ó Pai. Como Paulo disse, sofrer como dores de parto, para que Cristo mude a história dessas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ensina e nos dá o Teu amor, Senhor, para que nós possamos não suportar os nossos irmãos, mas nós possamos, ó Pai, levá-los a crescer, cuidar deles, ó Pai, amá-los, ó Pai, de todo o nosso coração, Pai. Pai, que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. Nos ensina, Senhor. Muda, Senhor, a estrutura da nossa vida, Pai. Tira o egoísmo de dentro de nós, aquele que o mundo tem tanto. Nós não queremos isso, nós queremos, ó Pai, o Teu amor. Nós queremos viver, Senhor, para Te agradar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.